Nos Estados Unidos, uma guerra civil tomou conta do país. O Texas e a Califórnia se separaram e formaram a WF, ou Milícia das Forças Ocidentais, enquanto a Flórida criou sua própria aliança. Um presidente em terceiro mandato lidera as forças governamentais contra os movimentos separatistas e aparece frequentemente na televisão para fazer discursos, jurando que a vitória está próxima graças à defesa dos estados legalistas. No entanto, ninguém acredita nele, e é apenas uma questão de tempo, até que Washington DC seja alcançado pela WF. A fotógrafa de guerra Lee assiste ao discurso em seu quarto de hotel em Nova York e até tira uma foto da TV. Então ela percebe um bombardeio ocorrendo no meio da cidade. No dia seguinte, Lee e seu colega jornalista Joel pegam um carro no centro da cidade para cobrir um protesto em que pessoas desesperadas imploram por água. Eles recebem coletes fluorescentes antes de Lee se misturar à multidão para tirar algumas fotos. As coisas logo ficam violentas quando os policiais tentam empurrar as pessoas para trás, apenas para a multidão retaliar. Isso não assusta Lee, que continua tirando fotos, mas uma jovem fotógrafa chamada Jessie fica impressionada no caos. Lee imediatamente arrasta Jessie para um lugar seguro e descobre que a garota é fã de seu trabalho. Ao entregar seu colete a Jessie, ela percebe uma mulher armada correndo para a multidão com uma bandeira americana e empurra Jessie para se proteger pouco antes de uma bomba explodir, matando quase todos os manifestantes. Por vários minutos, Jessie não consegue ouvir nada e tem que lidar com o choque, mas Lee sai rapidamente para tirar fotos de todos os corpos. Jessie se obriga a tirar uma foto também, não querendo ser vista como inferior. Mais tarde, em um hotel onde todos os jornalistas estão hospedados, Lee e Joel discutem suas opções com seu mentor Sammy, enquanto Lee tenta fazer upload de suas fotos, independentemente da lentidão do Wi-Fi. Há rumores de um grande ataque em 4 de julho para torná-lo historicamente relevante, mas eles não têm certeza se acreditam. Nesse momento, falta energia, o que acontece com frequência desde o início da guerra, e por isso o hotel tem um gerador pronto. Depois de alguns estímulos, Sammy descobre que a dupla irá percorrer as zonas de guerra do país para chegar a DC, mas não para cobrir as linhas de frente. Querem a última entrevista com o presidente, que não dá entrevista há 14 meses. Na verdade, os jornalistas levam um tiro quando se aproximam da Casa Branca. Sammy acha que o plano deles é uma loucura e até sabe qual é o melhor caminho para chegar a DC. Então Lee acha que ele quer chegar a DC também. No entanto, Sammy quer ir para a linha de frente em Charlottesville, Virgínia, e precisa de uma carona. No início, Lee e Joel ficam preocupados porque Sammy está velho demais para fugir, mas no final, Lee concorda em trazê-lo. Depois, Lee tenta ir para um quarto no 10º andar, e a recepcionista lembra que a energia vai e vem, então usar o elevador pode ser um risco. Nesse momento, ela é abordada por Jessie, que veio agradecer e devolver o colete. Lee diz a ela para guardá-lo e comprar um capacete para o futuro. Jessie explica que ela tem sido uma fotógrafa regular até agora e está tentando se tornar uma fotógrafa de guerra, e é por isso que Lee é seu herói. Mais tarde, em seu quarto, Lee toma banho para tentar relaxar, mas é assombrada por todas as atrocidades que viu nas muitas guerras que cobriu. Houve quantidades repugnantes de morte, destruição e tortura, e Lee tirou fotos de tudo isso enquanto era incapaz de ajudar os necessitados. Na manhã seguinte, o grupo se prepara para partir e Lee fica chocado ao ver Jessie no carro. Ela discute com Joel, que denuncia a hipocrisia de Lee em muitos pontos. Ela está bem com Sammy, que não pode concorrer, e todos os jornalistas começam nessa idade, inclusive a própria Lee. Sem mais argumentos, Lee concorda em trazer Jessie, mas apenas se eles a deixarem em Charlottesville com Sammy. O grupo sai, e ao sair da cidade, Sammy lembra Jessie de prestar atenção. As estradas estão cheias de carros abandonados ou quebrados, então eles devem contorná-los. Num posto de controle, os soldados verificam suas identidades de jornalista antes de deixá-los passar. Durante a viagem, Sammy e Joel discutem que tipo de perguntas Joel pode fazer durante a entrevista, como abordar assuntos sobre a dissolução do FBI e o uso de ataques aéreos contra cidadãos americanos. Eventualmente, eles encontram um posto de gasolina guardado por 3 caras armados. Eles realmente precisam de combustível, então correm o risco de parar. A princípio, os homens não querem compartilhar, mas rapidamente mudam de ideia quando Lee se oferece para pagar a mais e em moeda canadense. Enquanto enchem o tanque, Jessie percebe algo ao longe e vai verificar enquanto um dos homens a segue. Lee fica preocupado e o segue também. Para desgosto de Jessie, ela descobre 2 homens enforcados pelos pulsos após serem severamente torturados. O atirador explica que eles eram saqueadores e que seu grupo discute há dias o que fazer com eles, já que ainda estão vivos. Ele dá a Jessie o poder de escolher, mas ela congela.
dela. Para distrair o cara, Lee o faz posar com os saqueadores e tira algumas fotos. Mais tarde, quando o grupo está de volta à estrada, Jessie reclama que não tirou uma única foto e se pergunta se deveria ter ajudado. Os outros explicam que esta é a vida da jornalista, então ela deve se acostumar porque depois vai piorar muito. Jessie não consegue evitar o choro, mas promete ser mais corajosa no futuro. À medida que o grupo continua viajando, eles ouvem mais discursos vazios do presidente no rádio e assistem à destruição que o cerca. Há corpos por toda parte, mas algo chama a atenção de Lee e ela faz Joel parar o carro. Então Lee leva Jessie até um helicóptero caído para que ela possa tirar algumas fotos interessantes. Ao fazer isso, Jessie pede desculpas por ser um fardo e explica que sua câmera antiga pertencia a seu pai. Atualmente ele está escondido em sua fazenda fingindo que nada está acontecendo, o que a incomoda. Jessie se pergunta se Lee a fotografaria se ela levasse um tiro, mas Lee a deixa tirar suas próprias conclusões. À noite, o grupo para descansar. Enquanto assistia a tiros à distância, Lee comenta como ela costumava cobrir as guerras como forma de enviar alguns avisos, mas agora a violência está logo ali, virando a esquina. Sammy percebe que está perdendo a fé no poder do jornalismo e é por isso que está sendo dura com Jessie. Enquanto isso, Joel diz a Jessie que é normal ela não conseguir dormir depois do que viu e oferece conforto se ela precisar. Naquela noite, eles dormiram ao ar livre, como campistas. No dia seguinte, eles vão para a área com os tiros que viram ontem à noite. Lee e Jessie tiram toneladas de fotos enquanto dois grupos continuam a atirar um no outro com um cara preso no meio. Uma equipe joga uma granada de fumaça para se proteger, mas assim que o cara tenta correr, ele leva um tiro e seu sangramento é capturado pela câmera. Seus companheiros o arrastam para um local seguro e fazem o possível para lidar com seu ferimento. Infelizmente, o homem não para de sangrar e morre enquanto Jessie tira fotos de todo o processo. Depois, a equipe entra no prédio e os jornalistas os acompanham. Eles encontram um homem sangrando pedindo ajuda e ele é abatido. Jessie não consegue deixar de olhar enquanto a equipe termina de revistar o prédio. No final, Joel ri com um lutador como se fosse um dia normal de trabalho. Os soldados capturam alguns inimigos e os levam para a execução, da qual Jessie também tira fotos. Algum tempo depois, os jornalistas chegam a um campo de refugiados. Todas as barracas estão lotadas, então eles ainda terão que dormir no carro. Enquanto Jessie desenvolve suas fotos à moda antiga, ela continua a se relacionar com Lee, que explica que seus pais também estão em uma fazenda fingindo que nada está acontecendo. Quando Jessie finalmente dá uma olhada em suas fotos, ela fica desapontada porque elas não parecem boas, mas Lee a lembra que isso é normal. Apenas uma em cada 30 fotos valerá a pena. Jessie finalmente encontra uma excelente foto do moribundo e Lee elogia seu trabalho. Naquela noite, o grupo consegue relaxar com outros refugiados antes de retornar aos horrores da manhã. A jornada continua enquanto os jornalistas assistem à morte e destruição sem fim nas estradas. Jessie tira mais fotos, colocando os rostos dos amigos nas fotos para causar impacto extra. Eventualmente, eles chegam a uma cidade que parece perfeitamente normal, com pessoas nas ruas e paz por toda parte. Eles param em uma loja de roupas e perguntam ao balconista o que está acontecendo. Então, o balconista explica que sua cidade optou por simplesmente ignorar a guerra. Jessie convence Lee a experimentar um vestido, ressaltando que estar em guerra não significa que ela não possa ter coisas bonitas. Ela brinca com sua aparência e tira uma foto do sorriso de Lee, porque é a primeira vez que ela o vê. Depois disso, Lee volta para Sammy, que aponta que há homens armados nos telhados. Ele também diz que esta vida não seria adequada para eles porque é chata. Algum tempo depois, o grupo encontra um circo abandonado com um homem morto no meio da estrada. Lee verifica a área com o zoom da câmera, mas não vê ninguém. Joel decide seguir em frente, mas assim que cruzam o arco de entrada, a janela é baleada. Em pânico, Joel acelera e passa por cima do corpo até encontrar um local seguro perto de um caminhão para parar. Lá eles encontram dois soldados camuflados que aguardam que o atirador da casa se revele. Enquanto os jornalistas se movimentam para cobrir o incidente, o atirador atira neles e falha. Jessie e Lee tiram fotos enquanto Joel tenta entrevistar os soldados querendo saber de que lado eles e o atirador estão. Porém, os soldados não pertencem a nenhum time. São apenas dois caras tentando matar uma pessoa que quer matá-los em troca. Depois de alguma espera, os soldados finalmente derrubam o atirador e o grupo pode sair em segurança. Algum tempo depois, os jornalistas percebem que um carro está em alta velocidade para alcançá-los. Temendo o pior,
Lee diminui a velocidade para deixá-los passar, porém o carro passa ao lado deles e um cara grita com eles, assustando-os. Felizmente é apenas uma brincadeira, e esses caras são Tony e Bojai, colegas jornalistas e amigos de Joel. Acontece que durante a noite no hotel, Joel ficou bêbado e disse a Tony para onde estavam indo. Tony também revela que Joel deu em cima de Jesse. Ele fica tão animado em vê-los que sobe pela janela e entra no carro com eles, dizendo que são mais divertidos. Jessie fica impressionada e tenta o mesmo truque, acabando no outro carro. Bojai gosta mais dela do que de Tony e acelera para sair com Jessie. Lee está preocupada, embora Tony diga que Bojai é confiável, e ela fica ainda mais nervosa quando eles param de ver o outro carro à frente deles. De repente, um carro militar passa e Lee tem que sair da estrada para evitar bater. Felizmente, ela para o veículo antes que eles batessem em uma árvore. Eles rapidamente voltam para a estrada e encontram o carro de Bojai abandonado perto de uma fazenda com as portas abertas. O grupo vai investigar e descobre que Bojai e Jesse foram capturados por homens armados legalistas que os mantêm de joelhos enquanto jogam os corpos em uma enorme cova. Sammy ressalta que esses caras não são soldados normais porque estão claramente fazendo isso em segredo, mas Joel acha que seus documentos de imprensa podem mantê-los seguros em qualquer lugar. Lee, Joel e Tony abordam os homens armados e explicam que Bojai e Jesse fazem parte de seu grupo de jornalistas, jurando que estão indo apenas para Charlottesville para cobrir uma história sobre a reabertura de uma universidade. Sem hesitar, o chefe dos atiradores atira em Bojai, deixando Jesse em estado de choque e fazendo Tony chorar. O atirador pergunta de onde eles são, então Lee, Joel e Jesse mencionam seus estados de origem. No entanto, quando Tony explica que é de Hong Kong, ele também leva um tiro. Enquanto todos entram em pânico, Sammy aparece no carro e bate nos soldados, fazendo-os cair na cova. Jesse também cai acidentalmente e tem que subir na enorme pilha de corpos para sair. Joel ajuda ela e o grupo a voltar para o carro para ir embora, ignorando os restantes homens armados que tentam atirar neles enquanto eles escapam. Na estrada, Jesse e Joel têm colapsos nervosos e Jesse até vomita. Eles mal viajam 1 ou 2 quilômetros antes de Sammy anunciar que não pode mais dirigir e o grupo descobrir que ele levou um tiro. Eles o colocam no banco de trás e Joel assume o volante, dirigindo o mais rápido possível por uma floresta em chamas. Eventualmente, eles chegam à base militar da WF em Charlottesville, onde tem uma bandeira com apenas 2 estrelas. Infelizmente é tarde demais. Sammy está morto. Enquanto Joel grita com o vento, os soldados levam o corpo de Sammy em uma caixa. Lee olha para uma foto que tirou do Sammy morto, apenas para excluí-la. Momentos depois, eles ficam sabendo por amigos jornalistas que a maioria dos legalistas já se rendeu, então DC está em defesa, exceto por alguns soldados restantes. A morte do presidente é iminente, o que significa que o grupo não pode entrevistar. Joel está extremamente irritado porque isso significa que Sammy morreu por nada. Lee e Jesse reservam um momento para lamentar juntos, e Jesse admite que nos últimos dias ela sentiu mais medo de sua vida, mas também a mais viva. Mais tarde, enquanto Lee lava o sangue de Sammy do carro, o trio concorda em sair com o WF para que possam cobrir o ataque à Casa Branca. A maioria dos legalistas pode ter se rendido, mas ainda há um número suficiente deles para manter a luta nas ruas. Enquanto a WF ataca o Lincoln Memorial, os jornalistas seguem os soldados pela área. Jesse está tirando muitas fotos impactantes, mas Lee congela quando é atingida por seu TPT. Joel a faz sair dessa quando um tanque e um helicóptero limpam o caminho nas ruas, permitindo que eles continuem se movendo. Os soldados vão a diferentes telhados para estabelecer uma defesa e os jornalistas se escondem atrás de um carro blindado para acompanhar a história. De repente, uma explosão faz com que o carro blindado se afaste, então o grupo tem que correr para se esconder. Jessie é mais lenta porque continua tirando fotos, principalmente de um homem em chamas. Ela também tira ótimas fotos de um tanque finalmente quebrando o muro que cerca a Casa Branca. Lee ainda está lutando e até chorando, então Joel precisa mantê-la em movimento. Perto dali, outra jornalista e seu cinegrafista estão gravando tudo. Nesse momento, notam alguns agentes do serviço secreto trazendo o presidente para fora da Casa Branca e colocando-o num carro. 3 veículos saem da área e assim que batem nas ruas, os soldados os cercam para atirar em todas as pessoas que estão lá dentro. Jesse tira mais fotos, mas Lee acha que isso é uma isca e arrasta seus amigos para a Casa Branca para encontrar o verdadeiro presidente. Alguns soldados percebem isso e o seguem. Dentro da Casa Branca, eles encontram alguns corpos e nada mais. Os soldados logo chegam e iniciam uma busca minuciosa que os leva a encontrar um agente se rendendo na sala de conferências. Mais alerta, Lee tira fotos com Jesse enquanto a agente explica que quer negociar a rendição do presidente, pedindo que ele seja levado para um
país neutro. No entanto, os soldados simplesmente atiram nela e continuam se aprofundando na Casa Branca. Mais agentes secretos abrem fogo nos corredores e os jornalistas fazem o possível para continuar tirando fotos de cada morte. Eles correm por várias salas, atirando em um leal após o outro sem piedade. Ao chegarem a uma área nos fundos, Jessie se arrisca ficando no meio do corredor para tirar uma foto, e Lee pula na frente dela, porque o inimigo está prestes a abrir fogo. Jessie cai no chão, e não hesita em tirar fotos de Lee sendo morto a tiros bem na sua frente. Depois disso, Jessie fica em estado de choque por alguns segundos, até que Joel pede que ela vá junto ao salão oval. Os soldados cercaram o presidente, mas antes que possam atirar, Joel pede que esperem porque precisa de um orçamento. O presidente diz para não deixar que me matem, e Joel decide que sim. Agora os soldados finalmente derrubam o presidente, vencendo a guerra. A foto final de Jessie mostra os soldados posando ao lado do corpo como se fosse um tiro de caça. E aí, pessoal? Gostaram? E que tal assistir esses vídeos que estão aparecendo aí na sua tela? Até a próxima!